Você sabe o que é sinagoga? A palavra sinagoga significa local de ensino, local de aprendizado. Não existem vestígios de sinagoga no período antes do exílio babilônico. Foi no exílio babilônico que os judeus sentiram a necessidade de guardar a sua tradição, de entender o que era a lei, o que era a sua tradição e como que eles poderiam passar isso para os seus filhos, já que o templo estava destruído, o povo estava na diáspora, ou seja, estava espalhado pelas regiões da Babilônia. E então, os sacerdotes começaram a entender que precisavam de um local onde o povo pudesse aprender a ler, aprender a interpretar a lei, guardar a sua tradição. E aí nasce a sinagoga. Lembre-se que sinagoga não é local de adoração. Sinagoga é local de ensino. A adoração se faz no templo de Jerusalém. Tanto é que todas as sinagogas, desde aquela época até hoje, quando elas são feitas, o altar que fica lá, o local principal, fica em direção ao templo em Jerusalém. É lá, naquele local, aonde as crianças eram ensinadas. Elas aprendiam a ler, elas aprendiam a interpretar a lei também. É lá, naquele local, que é feita a circuncisão. É lá naquele local que o rabino vai ensinar as novas gerações sobre a importância da cultura, da história judaica. E é nesse lugar, por exemplo, que nós temos o apóstolo Paulo, no começo do seu ministério, se apresentando para falar de Jesus. Porque o primeiro local que Paulo procurava quando ele ia para uma nova cidade era uma sinagoga, para falar de Jesus, para debater com os judeus, para falar do Messias. Se você quiser saber mais sobre a sinagoga, você vai aprender nesse material aqui, a história do Novo Testamento. É uma apostila aqui do Betel sobre a história do Novo Testamento. Aqui você vai aprender um pouco mais sobre o que é sinagoga, e não só sobre isso, mas sobre o contexto todo da história do Novo Testamento. Isso é só uma palhinha do que tem aqui. Amém? Deus te abençoe.